Oi, pessoal do Café com Leitura, você? Vamos começar agora o capítulo de número 10 do livro O Poder da Presença, mas já vou avisando que esse capítulo é um pouco maior e, portanto, vamos dividir os vídeos. Quando estou gravando, estou comendo a minha chia, portanto, se vocês verem alguns pontinhos pretos aí no meu dente, é chia, tá? Eu estou aproveitando porque vou fazer duas coisas ao mesmo tempo, gravando e tomando o meu iogurte com chia. Autocutucar. Como pequenos ajustes levam a grandes mudanças? Qualquer um pode carregar esse fardo, por mais pesado do que seja, até o anoitecer. Qualquer um consegue fazer esse trabalho, por mais pesado que seja, por um dia. Qualquer um consegue viver docemente, pacientemente, amavelmente, puramente até o pôr do sol. E esse é o significado da vida. Robert Louis Stevenson. Eu costumava entrar em pânico sobre determinados tipos de pressão. Por exemplo, se recebesse uma resenha negativa ou se algum artigo meu enviado a uma revista acadêmica fosse rejeitado, eu sempre achava que precisava fazer alguma coisa para remediar a situação. Qualquer coisa. Sem parar para respirar, disse um dissecava os comentários do editor ou resenhista exaustivamente. Gente, tem hora que eu fico assim, um pouco indecisa no que eu estou lendo, porque as palavras desse livro, elas não estão totalmente separadas. Eu tenho que olhar e, ao mesmo tempo, analisar se aquela palavra é contínua ou se eu tenho ou se ali são duas palavras. Por isso, eu peço perdão. Exaustivamente, martirizava-me com aquilo. Analisava cada um deles numa revisão perfeita, compunha a carta de resposta mais inteligente e minuciosa possível e enviava o pacote completo de volta ao editor, imediatamente. E fazia tudo isso em um estado de ansiedade e ameaça. Em muitas dessas ocasiões, minha amiga Holly, uma resoluta voz da razão, me lembrava: você não precisa fazer nada hoje. E na maioria dos casos ela estava certa. Eu não precisava fazer nada naquele dia. No mínimo, poderia dormir refletindo a respeito, o que, conforme demonstraram os psicólogos, muitas vezes melhora a qualidade de nossas decisões, algo sobre o qual já escrevi. Nos últimos anos, percebi duas coisas. Primeira, desacelerar é um ato poderoso. Assim como falar devagar, fazer pausas e ocupar espaço também estão ligados ao poder, dedicar tempo para refletir sobre como reagir e desacelerar seu processo de tomada de decisões em momentos de alta pressão também estão. O perfeccionismo, escreveu Anne Lamott, é a voz do opressor, o inimigo do povo. Vai manter você confinado e maluco a vida inteira. Desacelerar é outro tipo de expansão. Holly estava me dizendo para não me apressar, para reivindicar o tempo que já era meu. Porque eis a verdade sobre o meu padrão de reação apressado e assustado. Tal como o gesto de me tornar fisicamente pequena, esse padrão era uma expressão da minha sensação de impotência e sempre dava errado. Por que correr para tomar uma decisão provavelmente ruim quando o estresse já está me impedindo de agir com plena eficiência? Isso não é ousadia, é pura reatividade. Um trem desgovernado continuará avançando até que uma força se interponha para detê-lo, de acordo com Isaac Newton. Para desacelerar, para deter o trem desgovernado em minha mente, eu necessitava de poder. Eu precisava sentir que tinha direito à desaceleração. Minha experiência de impotência naqueles momentos de alta pressão estava me levando a acelerar loucamente o meu processo de tomada de decisões
e a me espremer em bem menos espaço do que aquele ao qual eu tinha direito, o que acabava não beneficiando ninguém. Eu tinha de parar de dar permissão à entrada da sensação de impotência e começar a acessar o meu poder pessoal, o que era difícil. A segunda coisa que percebi, embora isso possa soar meio esquisito, não fazer nada já era fazer alguma coisa. Moderava a minha sensação de ameaça. Não fazer nada me lembrava de que tenho algum poder para deter o trem desgovernado. E me libertava para ver a situação e reagir a ela com um maquinário cognitivo plenamente operante, uma memória operacional mais eficaz, maior clareza e a capacidade de adotar diversas perspectivas diferentes. Não fazer nada já estava fazendo algo por mim e ainda era bem melhor do que fazer alguma coisa, ao menos alguma coisa do tipo que eu vinha fazendo. Quando eu tentava corrigir um problema ou ameaça imediatamente, daquela forma atabalhoada e nervosa, nunca ficava satisfeita com a minha ação. E o resultado também não era o desejado. Conforme eu expliquei no primeiro capítulo, ter presença não consiste em vencer. A presença não pode ser motivada pelo desejo de determinado resultado, embora o resultado tenda a ser melhor quando você está presente. Ter presença consiste em enfrentar seus maiores desafios sem medo e sem ansiedade, e sair deles sem arrependimento. Não chegamos lá decidindo mudar exatamente agora. Chegamos lá lentamente, gradualmente, cutucando-nos e um pouco mais a cada vez. Eu, por exemplo, toda vez que sentia aquela pressão das altas expectativas, precisava me cutucar para desacelerar e me fixar menos nos resultados. Não tinha como mudar instantaneamente apenas decidindo mudar, mas toda vez que eu me cutucava, criava uma lembrança que eu poderia acessar na próxima vez que entrasse em pânico. Eu podia dizer: já fiz isso outras vezes, então por que não voltar a fazer? Desacelerar tornou-se um auto-reforço. E por eu ser capaz de me acalmar e reagir com base na razão e não na ameaça, meu comportamento era reforçado por outras pessoas também. E foi assim também que eu me recuperei de uma lesão cerebral traumática, gradualmente com uma lentidão exasperadora. Quando as pessoas perguntam: como você se recuperou? Esta é a única resposta que tenho: eu me cutuquei. Eu me cutuquei por inúmeros dias sombrios. Cada pequena experiência pessoal de melhoria se tornava uma nova fonte de inspiração e de informação. Um lembrete de que eu poderia continuar tentando. Toda vez que eu conseguia assistir a uma aula sem entrar em pânico, enquanto lutava para processar cognitivamente o que estava ouvindo, era uma pequena vitória. E à medida que as coisas foram ficando mais fáceis, outras pessoas começaram a reagir a mim como se eu fosse alguém realmente competente e forte, mesmo que eu ainda não acreditasse em mim. Nunca em 1 milhão de anos pensei em me tornar uma professora em Harvard. Em 1992, eu só queria terminar cada semana sem perder a esperança. Assistir a uma aula sem pensar em abandonar os estudos. E cheguei a abandonar mais de uma vez, porque meu cérebro ainda não estava pronto para voltar à sala de aula. Eu não tinha nenhum objetivo concreto em mente. Só queria me sentir um pouquinho mais eu mesma, um pouco mais perspicaz, um pouco menos como se eu estivesse observando de dentro de uma bolha de vidro e um pouco mais como uma participante no que estava ocorrendo. Não posso sequer afirmar que eu era capaz de notar, plena e conscientemente, todas as mudanças que estavam acontecendo. É assim que a coisa funciona. Em toda situação desafiadora, damos-nos uma cutucada, encorajamos-nos a nos sentirmos um pouco mais corajosos, a agir com um pouco mais de ousadia, a transpor as muralhas do medo, da ansiedade e da impotência.
a ser um pouco mais presentes e, gradualmente, com o tempo, nos vemos onde queremos estar. Embora nem sequer tivéssemos conseguido definir tal lugar quando começamos. Cutucões e empurrões. Lá por volta de 2005, um grupo de economistas e psicólogos começou a explorar a ideia, baseada nos resultados de muitos estudos, de que a melhor forma de transformar o comportamento das pessoas para melhor talvez não fosse incentivando grandes mudanças na postura e nas preferências delas, mas cutucando-as numa direção saudável de forma sutil e quase imperceptível. As táticas dessa abordagem não são drásticas nem ousadas, e as mudanças produzidas de início são bem conservadoras. Mas, com o tempo, as mudanças se disseminam e se fortalecem. Gradualmente vão se instalando e acabam modificando não apenas o comportamento, mas também posturas e até normas sociais, reforçando e estendendo as transformações comportamentais dentro e fora das comunidades. Tornam-se o novo status. Em 2008, o economista Richard Thaler, da Universidade de Chicago, e o professor Cass Sunstein, da Harvard Law School, publicaram o livro Cutucada, que inspirou legisladores de políticas públicas ao redor do mundo a reexaminar seus pressupostos sobre o comportamento humano. Em 2010, o então primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, solicitou à equipe de insights comportamentais, também conhecida como Unidade do Cutucão, que testasse e aplicasse essa ciência nova ao campo dos serviços sociais. O objetivo era melhorar o acesso e o uso dos serviços públicos e desenvolver políticas mais eficazes. Em uma ação, ao simplesmente lembrar aos contribuintes do Reino Unido que muitos cidadãos britânicos pagam seus impostos dentro do prazo, a unidade do cutucão aumentou substancialmente os pagamentos de impostos no prazo, o que resultou numa arrecadação adicional de cerca de 120 milhões de libras. Um resultado nada mal para uma intervenção de baixo custo. Em 2013, o governo americano começou a organizar sua equipe de cientistas comportamentais, conhecidas como Esquadrão do Cutucão, a fim de atacar problemas sociais como alimentação inadequada, evasão escolar e assim por diante. Veja essa história real de como o cutucão funciona. As abordagens tradicionais para reduzir o consumo doméstico de energia em geral incentivavam as pessoas a realizar grandes mudanças, como isolar suas casas termicamente e comprar eletrodomésticos mais econômicos. Qual é o problema nisso? É pedir demais. Apenas uma pequena porcentagem das pessoas atendiam ao pedido, e normalmente eram aquelas cujas posturas e circunstâncias já estavam alinhadas ao comportamento específico que era incentivado. Uma pessoa, digamos, que é proprietária de uma casa, em vez de locatária, identifica-se como ambientalista, está interessada em reformar sua cozinha e dispõe de dinheiro para tal. Poderia cogitar comprar uma lava-louça nova. Embora essa medida pudesse ter gerado economias de energia impressionantes para as poucas pessoas que a adotaram, a maioria não demonstrou disposição para gastar US$ 1.000 em resposta a uma sugestão genérica impressa no verso de uma conta. Aqueles eloquentes pedidos eram ineficazes para mudar a postura das pessoas, que já não davam a mínima para a redução do consumo de energia. Em 2006, dois jovens decidiram tentar uma abordagem totalmente diferente. Fundaram a O-Power, uma empresa que precisava fazer com que as pessoas consumissem menos energia. Em vez de solicitar explicitadamente grandes mudanças onerosas, eles cutucavam as pessoas e davam um empurrãozinho rumo às mudanças pequenas e graduais, simplesmente comparando seu consumo energético ao dos vizinhos via feedback em forma de emotions.
Quanto mais emotions sorridentes eles obtinham, melhor seu desempenho em comparação com o dos vizinhos. Essa intervenção minúscula levou a reduções entre 1,5% e 3,5% no consumo de energia em 75 dos lares contactados. Não apenas em uma cidade ou duas, mas em todos os Estados Unidos, com uma demografia altamente diversificada. Compare essa abordagem com aquelas mais antigas e caras, que levavam a mudanças em apenas uma porcentagem mínima de domicílios. Pesquisadores pioneiros dos cutucões, como o psicólogo Daniel Kahneman, os definiram como nanoinvestimentos, que levam a ganhos de médio porte. Os custos são baixos e os mecanismos operam através do que os economistas comportamentais denominam arquitetura da escolha. Contextos projetados explicitamente para a boa tomada de decisões. Os cutucões são eficazes por diversos motivos. Primeiro, cutucões são pequenos e requerem empenhos psicológico e físico mínimo. O que o Opawa descobriu foi que mesmo pessoas que não se identificavam como ambientalistas estavam dispostas a reduzir ligeiramente seu consumo de energia ao saber que seus vizinhos faziam o mesmo. Segundo, os cutucões operam via atalhos psicológicos. Conforme eu mencionei várias vezes, nossos recursos cognitivos são limitados, o que significa que simplesmente não conseguimos atentar para todas as informações fornecidas para nós, em todas as decisões que tomamos. Um atalho é fazer o que provocará menos vergonha ou constrangimento, baseado no que os outros estão fazendo. No caso da Opawa, o comportamento das pessoas estava sendo cutucado via influência normativa. Concluir como se comportar baseado no que é socialmente adequado, em vez da influência informacional. Concluir como se comportar baseado numa avaliação da realidade objetiva. O comportamento humano costuma ser mais orientado pelo primeiro fator do que pelo último. Muitas vezes observamos o que os outros estão fazendo e inferimos quais ações são apropriadas, especialmente se nos identificamos com aqueles que estamos observando. Hum, Vamos começar a dar uns cutucões em nós aí, principalmente em relação à energia elétrica, que o consumo aqui em casa é bem grande. Gente, vou ficando por aqui, fazendo uma pausa para o nosso próximo capítulo, aliás, o nosso próximo vídeo. Te vejo daqui a pouco na sequência do capítulo número 10 e te peço, se ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora e clica no sininho. Assim você será notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Muito obrigada, até daqui a pouco.